volta com o nosso segundo dia do Congresso My Old Home. Já está aqui do meu lado o meu amigo e meu cliente, meu parceiro, Gabriel Marques, da CEF. O Gabriel, nós temos muita história. A gente faz evento ao vivo desde... Faz tempo aí, desde de 2010, né, Paulo? 2010, só fizemos o primeiro, né? 2010, depois fizemos vários lá em Três Lagoas, fizemos um em Três Lagoas. Eu fui visitar aquela serraria maravilhosa que você ajudou a construir, né? Linda, maravilhosa, aquela serraria do grupo... Granol? Da Granol, linda, maravilhosa que a serraria. Esse vídeo está no YouTube do Mais Floresta, você clica lá, a serraria mais nova, mais moderna do Mato Grosso do Sul, você vai achar lá essa serraria. O vídeo é maravilhoso, a serraria está mais moderna, já estão atualizando o vídeo lá, porque tem coisa nova que eu sei que você colocou lá. E eu estou vendo que o Humberto acabou de entrar aqui. Humberto, só esperar a gente, você pode desligar sua câmera, ficar esperando, e daqui a pouco a gente conversa. O Humberto já está aqui. Seja bem-vindo, Humberto. O Humberto está em reunião a 1000 por hora. Estou vendo que os meus amigos não param um minuto. Graças a Deus. Eu vou aproveitar aqui já e vou ler aqui o currículo do meu amigo Gabriel Luiz Machado Marques. Formado em técnico florestal em Irati, no Paraná, engenharia industrial madeireira pela Universidade Federal do Paraná e UFPEL, de Curitiba. Presidente executiva nacional de engenharia industrial madeireira, de Curitiba, proprietário da CERF Consultoria e da Drytech Tecnologias em Secagem, criador do primeiro sistema de secagem contínua de madeiras do Brasil, túnel contínuo de secagem, revolucionando a secagem em alta velocidade. O sistema inovador de pré-secagem, o FAD. 4 patentes do INPE como inventor e inovador, com especialidades voltadas à produção, processamento e secagem de madeiras. Com vasta carreira de consultoria em projetos especiais do Grupo Vetorial Energética, da Geneia da Angola, Composites, Scancom, projetos liderados na região do Centro-Oeste. Projeto de planejamento florestal e industrial da empresa Madeira Certificada em Jaraguari, aqui no Mato Grosso do Sul. Ecoplaneta Itiquira e várias empresas. Projeto de adequação também no projetos produtivos da empresa Delbi, que nós falamos agora, de Ribas do Rio Pardo, que é onde nós construímos aquela linda casa em parceria com o Reinaldo. E aí, eu queria dar aqui meu sucesso, meu bom dia novamente a você, Gabriel. A palestra é sua, o tempo é seu, queremos saber tudo sobre secagem de madeira. É com você. Aí, Paulo. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a participação nesse grande evento, My Wood Home. Nós estamos falando bastante de secagem de madeira e eu, me perdoe a gafe até, eu acho, mas eu foquei bastante na industrialização. Eu vou ficar com essa pílula da secagem, vai ficar para o final, a gente vai falar um pouquinho disso e vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Eu preferi dar um pouco de ênfase no processo industrial, tendo em vista uma série de movimentos que estão acontecendo nesse momento por aí, que vão ser bem interessantes. A gente vai chegar na secagem sim, vai falar sobre ela. Obrigado, Paulo. Uma grande oportunidade estar aqui com vocês mais uma vez e com todo esse público imenso que é da Paulo Cardoso e de todos os teus eventos. Também parabenizando aos palestrantes de ontem, né? Eu consegui acompanhar a partir do Alain e todos foram excelentes, acho que foi muito gratificante para todo mundo. Eu anotei várias coisas aqui que foram comentadas durante as palestras ontem para poder usar hoje na minha apresentação. E fiquem à vontade aí para, ao final, me fazerem várias perguntas e a CERF e nós aqui da CERF Drytech estaremos à disposição para que possamos respondê-los. Bom, Paulo, compartilha agora a apresentação, então. Isso, compartilha, põe para exibir. Vamos lá. Embaixo aí, é isso. Clica aí. Opa, share. É ali embaixo mesmo, na tacinha aí. Aí, vamos lá. Aí, pronto, pode continuar. Tá bom, pessoal. Bom, mais uma vez, então, meu nome é Gabriel Luiz Machado Marques, eu sou engenheiro industrial madeireiro, essa é uma profissão relativamente nova aí no país.
Lá em meados de 98, iniciaram os primeiros formandos dessa área, com uma complementação da engenharia florestal. Eu me considero empresário, inovador, sou proprietário da Serf Consultoria e da Drytech Secadores Industriais, e hoje a gente faz vários projetos aí ligados à secagem de diversos produtos. A Serf Consultoria, ela proporciona soluções inteligentes, e ela é o que nos move realmente. A gente está sempre trabalhando em função de novos projetos. Então, a gente planeja, executa operações desde a floresta até a comercialização de nossos clientes, passando por todo esse negócio, floresta, madeira, indústria, produto, né? E isso faz com que nós tenhamos uma bagagem muito grande do segmento florestal, madeireiro, madeira sólida, industrialização de vários formatos. Nos últimos anos, acho que cabe um comentário rápido, a gente tem visto um movimento muito grande na área de celulose e papel, e agora a gente está falando de novo de madeira sólida, coisas que lá com o Paulo Cardoso, há 10 anos atrás ou mais, nós pensávamos num polo industrial na região de Ribas do Rio Pardo, que foi um dos eventos que eu fui convidado. Bom, outro projeto pessoal que começou através da Serf e há aproximadamente 4, 5 anos se tornou realidade foi a Drytech Secadores Industriais. Depois eu vou deixar os contatos aí, vocês vão ter pleno acesso e vão ficar à vontade para falar comigo e com toda a equipe. Dentro dessas demandas de projetos industriais, a gente percebeu que os secadores de madeira do Brasil seguiam muito projetos, cópias do passado, e a gente resolveu inovar e fazer secadores e projetos diferenciados. Então, hoje a gente está aí com, digamos, ainda engatinhando nesse mercado, mas temos uma boa expectativa aí para os próximos anos. Bom, o tema dessa palestra, ele é voltado, então, à tecnologia de processamento da madeira para a construção. Como eu falei para o Paulo, eu sou muito especializado em secagem, mas resolvi ousar aqui e falar um pouco mais de processamento para vocês, porque nós estamos passando por uma fase muito importante desse movimento de madeira sólida para a construção industrializada, e cabe ressaltar uma série de pontos aí, inclusive que já foram levantados pelos palestrantes anteriores, começando lá pelo Alan, da Crosslan, né? Depois falando comentários vastos dessa área de novos investimentos pela Ana Belisário. Depois o Guilherme falou muito sobre a questão de característica tecnológica e uso da madeira, quais os requisitos, né, necessários ali. O Marcelo falou sobre as escolas ontem que estão aplicando o uso da madeira nas suas cadeiras atualmente, né? E isso faz com que a tecnologia de madeira seja cada vez mais procurada, ou seja, a gente precisa de especialistas nessa área. Depois o Leonardo nos demonstrou lá com um vasto conhecimento da matéria-prima e dos processos, né, na construção da Imergrum, falando sobre os volumes consideráveis de consumo para o mercado de madeira serrada desse negócio, e dentre outros negócios nós estamos falando aí, né? E o Paulo fez um fechamento muito importante, que foi nos demonstrar que o mercado de madeira, o volume de madeira e o formato das florestas, e o perfil florestal do Brasil e das indústrias tem mudado, falando bastante sobre a questão de madeiras de menor diâmetro. A gente está vivendo um paradigma aí nesse negócio florestal, madeireiro, industrial. Nos últimos anos, e no último ano especificamente, a gente viu um boom nunca visto na história, eu creio, que da madeira, onde o Brasil se tornou, entre aspas, a bola da vez, aí está sendo muito requisitado no mercado internacional. Ele sempre foi bem visto, mas hoje, com madeira reflorestada, muito requisitado também. Então, a demanda aumentou, os custos aumentaram, a gente falou muito sobre tudo isso. Bom, vamos lá falar sobre madeira para construção, especificamente sobre as construções que a gente está tratando aqui, né? Eu não vou me ater a construções chamadas convencionais, que são madeiras estruturais, madeiras simplesmente de acabamento, ou de vigamento, simplesmente não, mas madeiras de acabamento, né, de decoração ou de revestimento.
madeiras de piso, que são muito conhecidas já, mas sim nas madeiras técnicas, que hoje necessitam de um certo cuidado, ao menos na caracterização básica, para que se possa implementar nos projetos estruturais. Uma diferença lá do passado para esse momento é que, antigamente, né, não faz muito tempo também, a madeira para construção era simplesmente uma tábua, né? Hoje ainda é a madeira de caixaria, de concreto, a madeira da construção. Ontem, vou citar novamente o Leonardo Demergrum, ele mostrou lá, a gente ficou indignado em saber que na construção a madeira virava rejeito ao final, e a gente pensou em ter um melhor aproveitamento disso. Realmente, então, quando a gente fala de madeira na construção civil, a gente lembra daquelas caixarias, das caixas de concreto, dos compensados, das estruturas, das escoras de eucalipto, que do início dos plantios de eucalipto era uma coisa assim, que entre vender lenha e vender produto, a escora de eucalipto era um bom atrativo. Então, hoje nós falamos aqui de madeiras técnicas, eu chamaria isso. Quando a gente fala com o Alan Dias lá, quando a gente fala com o próprio Stamato, eles vão nos dizer o seguinte: bom, que classe de madeira a gente está falando aí? Que madeira é essa? Qual é a característica? Qual é a umidade? Como é que ela foi serrada? Não é simplesmente uma tábua de construção civil. Claro que a gente pode fazer sem problema nenhum, como muito bem explicado pelo Dr. Ponce, aí, um grande amigo também, que a gente se encontra em vários eventos, e uma grande pessoa que domina esse conhecimento há muitos anos, né, de que é possível usar qualquer madeira, sim, é possível usar em qualquer processo. Mas agora nós estamos falando de especificações técnicas, de normas, de atender uma série de requisitos, e para isso a gente precisa caracterizar essa madeira, preparar essa madeira para essa construção. A Serf, que é a nossa empresa de consultoria, tem a cada dia ela é requisitada para fazer algumas avaliações para clientes, do ponto de vista de busca de madeira no mercado e característica dessas madeiras para uso na construção industrializada. Diferente de alguns dos players aí que têm sua produção própria, a maior parte deles depende de pequenos produtores de madeira, depois a gente vai ver isso aí para frente, e de onde vem essa madeira. Bom, aqui tem 3 exemplos desses produtos, né, que foi muito falado ontem aí, eu não vou ser repetitivo, só estou demonstrando. Esse material está no Mass Timber Design Manual da Think Wood, é um material disponível na internet, esse link está aí, vocês podem entrar lá, ele tem um vasto material, exceto da direita abaixo, aqui o Wood Frame, que foi uma imagem que eu coloquei, as outras 2 imagens pertencem a esse manual, e é um manual muito interessante, que ele explica como construir em madeira, ele está falando lá como que a gente deve fazer. Assim, demonstra as construções no mundo, né? Então é bem legal. Então aí, ó, o tal Glulam, que a gente falou bastante, e o CLT, que a gente está falando. São madeiras engenheiradas, são processos nos quais a gente faz uma adesão, uma colagem, né, por adesivo, em um sentido da lâmina. Ontem eu lembro bem que o Alan foi perguntado por alguém aí sobre como é que a gente chama essa madeira? Isso é uma lamela, eu não lembro qual é o termo que ele usou, se é uma madeira lamelada ou laminada, acho que foi isso que ele falou. Então, realmente são lamelas são essa seção da madeira que a gente está vendo aí, que ela pode ser, então, unida, né, colada lateralmente, de vários sentidos. No caso do cross, ela é cruzada mesmo, como compensado de madeira, que a gente já conhece muito bem, ou no caso do Glulam, de uma viga laminada normal, ela é feita no sentido longitudinal, podendo ter extensões pequenas, grandes, podendo ser fingado isso com um processo de união por usinagem, né, e os fingers são aqueles dentes que a gente faz na madeira para uni-las, e no caso da madeira do Brasil, a gente está falando de madeiras tratadas, isso o Flávio vai falar para a gente depois ali também, sobre essa questão, e outros participantes aí que colaboram com isso. Bom, vamos à frente. Agora, legal, essa madeira, vou voltar um pouquinho aqui, ó, é interessante que as madeiras estão muito bonitas, a gente está falando de ter madeira, ter um mercado, está crescente, a coisa está realmente ganhando uma atração muito grande,
Mas vamos lá, e foi comentado por alguns já sobre esse assunto, vamos ver como é que a gente chega nesse negócio. Bom, primeiro que é preciso termos florestas disponíveis. Ontem o Paulo Pupo comentou muito sobre a concentração de florestas disponíveis de pinos, que é o principal produto utilizado nessas madeiras engenheiradas que a gente está falando, que eles estão na região sul, principalmente entre Paraná e Santa Catarina, alguma coisa em São Paulo, no Sudeste aqui, aí, né, e alguma coisa no Rio Grande do Sul, aqui, onde eu estou. Mas a concentração maior está, sem dúvida, em Santa Catarina e Paraná. E ali estão os grandes volumes de madeira, as grandes players, as empresas que hoje estão processando essa madeira. Então, da floresta até o processo, que é o processo de tábuas, de lamela, digamos assim, que é onde a gente vai fazer a tábua, propriamente, para vocês terem uma ideia, já começa com uma redução de 50% do volume. Quer dizer o quê? Lá me apoderando lá das informações do Leonardo, depois que o Paulo confirmou, de 2.500 hectares mesmo, aproximadamente 1.000 alqueires lá de madeira, que são necessários para a madeira serrada. Aqui nós estamos falando que só 50% daquela tora que entra num processo industrial vira madeira serrada, ou seja, vira essa lâmina que a gente está falando, e depois ela precisa ainda passar por um processo de qualificação, ou seja, de separação e de caracterização. Ontem também, agora eu vou fazer vários links aqui com as palestras anteriores, quem acompanhou vai saber o que a gente está falando. O Stamato comentou muito sobre uma característica técnica da madeira que a gente chama na NBR 7190, e depois falou também na 15575, se eu não me engano, da C25. É uma característica de carga, né? Ou seja, de resistência da madeira, uma C25, que ela precisa ter uma densidade de 550 kg por metro cúbico dentro da norma. E aí tem que ser, nesse caso, um pinus sem nó. Aí vocês vão ver para frente qual é a dificuldade desse processo também. Bom, isso é só um exemplo. Claro que esse CrossLAN, agora que a gente tem falado, ele veio para nos dar uma certa liberdade nisso. Agora eu quero apresentar para vocês uma imagem aí na apresentação muito importante dessas toras. O que eu estou falando para vocês? Se vocês conseguem observar nessa pilha de madeira, essas madeiras são madeiras de pinos. Aqui, essa imagem, se eu não me engano, é aqui da região sul mesmo. As imagens são todas autorais, a maior parte das imagens que eu tenho. São florestas de 25, 30 anos de idade. Se vocês olharem os anéis de crescimento, quem é da indústria de madeira hoje, com certeza, quem está participando dessa palestra, que utiliza madeira na construção industrializada, vai olhar essa tora e vai dizer assim, eu quero essa madeira, aonde ela está? Né? Então, e aí está um grande desafio, porque mesmo a gente podendo utilizar toda a madeira da floresta disponível hoje, a madeira, nessas características de densidade, de diâmetro e de idade, nos favorecem no processo industrial e nos dão condições de fazer o melhor resultado, porque nós estamos comparando com aquelas madeiras lá do hemisfério norte, né? Muitas vezes com idades 3, 4 vezes maiores do que nós temos aqui, até mais. Né? Essa já é uma outra imagem aqui de um processo, de um volume de madeira, de um diâmetro muito convencional, que, inclusive, de novo, me apropriando dos comentários dos palestrantes anteriores, e essa imagem é do Paraná, da região de Curitiba, que as madeiras hoje, na sua maioria, possuem diâmetros de 14 ou de 18 a 24 diâmetros de toras, né? Aquelas toras ali, nós vimos, são toras de diâmetros muito maiores. E também a idade menor, porque essa é uma madeira que pode sair, por exemplo, pode ser cortada de um desbaste de 13 anos, 14 anos. Então, vejam como está mudando esse perfil também de madeira. Na próxima imagem, eu mostro para vocês aqui essa relação de anéis por polegada, né? É muito comum, assim, nossos colegas falar, eu quero tantos anéis por polegada para que essa madeira seja de boa qualidade. Não vou entrar nesses detalhes, mas isso é uma informação
de praxe de mercado, que a gente acaba avaliando, né? No lado esquerdo dessa imagem, na verdade, para vocês, acho que está no lado direito da imagem aí, vocês percebem aqui, também é uma tábua de madeira, nesse caso, são com 40, 50 de diâmetro, de espessura, e aí tem um outro problema que a gente, não é um problema, mas a gente tem que prestar atenção nisso, na verdade, que essas madeiras que nós utilizamos para wood frame ou para cross, etc., se elas forem com uma espessura maior, toda madeira com espessura maior nos permite, numa industrialização secundária, gerar mais produtos dela. Então, é super favorável. O Ponce acabou de falar que o wood frame utiliza peças de 4 a 9 de largura, né? Mais ou menos essa peça tem um pouco mais de largura, uns 12 por aí, mas a espessura é em torno de 4,5. Essa é uma madeira muito procurada hoje no mercado. Eu diria que é o que todo mundo quer. Claro que se a gente olhar do lado esquerdo, do lado direito de vocês aí, naquela pilha de madeira, e observar que algumas não têm o miolo da madeira, que é a medula, e outras têm, numa classificação estrutural, isso precisa ser separado, segregado, né? Bom, ali eu falei de pinos, né? Mas vamos falar um pouco sobre eucalipto também, que é a outra linha que também foi agora comentado há pouquinho tempo pelo Dr. Ponce aí, falando sobre a questão principalmente de contração tangencial, que é uma característica bem comum dessa madeira de eucalipto. Olhem, percebam que nessa imagem ela passa do branco para o rosado, né? Num primeiro olhar, a gente poderia dizer que isso é simplesmente cerne e alburno. E realmente né, madeira mais cernificada e madeira menos cernificada. Numa estrutura de madeira de maior qualidade, nós não utilizaríamos esse branco, né, o chamado brancal. Mas hoje, com os tratamentos de madeira, com a impregnação, que depois vai ser comentado aí pelos colegas, é possível sim utilizar e aproveitar a característica de resistência da madeira. Agora, essas madeiras, aí é um ponto muito importante, elas podem variar muito em densidade, como o Ponce comentou também, e também na própria tora elas variam na relação medula, casca e densidade. Então, isso é um desafio ainda para a engenharia de madeira. Agora, a madeira serrada de eucalipto se presta muito bem para estruturas, para vigas laminadas, coladas mesmo, de grande porte, como aqui no Rio Grande do Sul se fazia há muitos anos e agora, nesse momento, não se faz, através de uma empresa chamada Ismara, que é uma pioneira nesse negócio, lá na década de 70, 60, 70, aí, eles iniciaram o trabalho, e eles, então, utilizavam já a madeira de eucalipto. Percebam que nessa imagem tem alguns nós ali, né, na madeira, que, dependendo da aplicação, eles precisam ser sacados desse projeto, né, desse processo. Agora, falando em volume de madeira disponível, tanto em volume de madeira disponível, quanto na otimização dos cortes, quanto na precisão, bom, vindo lá da madeira, daquela primeira imagem que a gente mostrou, da floresta até o produto industrial, depois o que fazer com essa madeira, como transformá-la numa madeira técnica, como relacionar a produtividade, otimização e precisão. Hoje, a maior parte das serrarias de pequeno e médio porte não tem processos de alta precisão, então eles variam muito na espessura. E é preciso que toda essa madeira que a gente está falando, para que ela sirva para uma madeira, tanto para uma cross-lã da vida, um cross-laminate da vida, ou como um LVL, ou desculpa, um LVL não, mas uma lamela colada, essa madeira precisa passar por um processo industrial de usinagem. E ele precisa ter precisão. Eu vou me ater basicamente aqui à precisão da madeira serrada. Um gráfico que eu quis fazer aqui para a gente correlacionar com os desdobros é que nos métodos de desdobro existentes, e aí é importante porque a gente, imagine lá, a gente está falando que a gente está crescendo no mercado que exige madeira de maior diâmetro. A gente está vendo que as florestas de maior diâmetro, de maior idade, estão acabando.
Então, a gente precisa otimizar essa madeira, ganhar aquele rendimento que hoje é 50%, talvez aumentá-lo de alguma forma. Não é muito fácil fazer isso. Algumas empresas otimizam de outras formas. E aí é interessante, ó, alguns processos de desdobro, como eu demonstro aqui, a serra-fita, ele tem uma produtividade baixa, mas ele tem um rendimento mais alto e ele tem uma precisão baixa. Depois, serras circulares, ele tem uma produtividade mais alta, um rendimento mais baixo e uma precisão mais alta. Em alguns projetos, a serra-fita usa na sua complementação circulares, na sua linha primária, que a gente chama, no primeiro e segundo corte, né? Então, aí fazendo uma composição. E quando eu tenho serras fitas chip canter, por exemplo, eu posso ter um rendimento, produtividade e precisão, com custos, claro, muito mais altos. Para poder demonstrar alguns projetos, aí eu estou falando aqui agora de como a gente vai fazer madeira, como as empresas estão fazendo madeira em grandes volumes, né, já, e como a gente vai poder fazer madeira para atender esse mercado ainda, né? Então, o mercado de madeira serrada, hoje, já dispõe de empresas nacionais que possuem produções diárias de tábuas serradas de pinos de até 1.400 metros por dia, ou vão chegar nisso daqui a pouco tempo. Como é possível fazer isso? Eu vou mostrar alguns projetos aqui que possibilitam isso. A gente vai tentar passar um vídeo por aqui, demonstrando algumas máquinas rapidamente, como essa tecnologia já está disponível no Brasil, já está sendo executada, e também como empresas nacionais têm executado isso aqui no Brasil. Guilherme, eu vou passar aqui para o meu vídeo para tentar fazer isso. Paulo, está de acordo aí? Para a gente tentar apresentar por aqui. Se você quiser, aqueles dois que você passou, tá ok, mas se quiser passar por aí, pode passar por aí, pode ir. Vamos tentar passar por aqui, que esses aqui são do fabricante mesmo, e seria interessante. Isso aqui a gente... Está compartilhando essa minha tela agora, Guilherme? Vamos ver como é que vai rodar aí. Talvez fique um pouco travado, rodando, eu vou comentando aqui. Está rodando. Olha só, esse é um projeto de uma empresa canadense, na verdade, o fabricante, né? Seu nome, a Compaq é de Quebec, e essas linhas já estão, a Comax, e elas já estão disponíveis no Brasil hoje em empresas de grande porte aqui. Esse processo é um scanner, ele escaneia a tora, otimizando a madeira, né? E ele está gerando aí no final tábuas ou lamelas, né? Para que a gente faça uma produção industrializada. Qual é a diferença aí? E que é isso que a gente vai ter que pensar cada dia mais. A gente está otimizando essa madeira. A gente não tem tanta madeira, então a gente vai precisar otimizar, buscar na tecnologia de industrialização o melhor rendimento. Estão vendo que aí ele está trabalhando com toras finas, né? E esse é mais ou menos aquela classe que o Pupo falou ontem, deve estar em torno de 22, 24 no máximo de diâmetro. Então são toras que dão velocidades altíssimas nas linhas e que geram produto também de qualidade. Esses vídeos todos, eles são públicos, tá? Depois vão ter os links da apresentação, vocês podem acessar e olhar de perto tudo isso. Interessante que isso está sendo aplicado no país já para fins de geração de biomassa e geração de madeira serrada em plantas compartilhadas aí. Eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Podem ver que nessa seção da máquina ela já está retirando a tábua, e aí no final a gente vai ver umas tábuas saindo aí dessa linha. Essas máquinas têm velocidades muito altas. Alguns projetos aí que estão sendo lançados atingem velocidades impressionantes de 84 metros por minuto em algumas linhas. Então, assim, haja madeira mesmo, é uma coisa impressionante. Essa linha, ela trabalha, então, fazendo um chip canter, tirando parte da madeira como chip, ou seja, vai fazer biomassa, nesse caso, para uma fábrica de painéis, vai usar parte dela para fazer painéis e parte dela vai fazer madeira serrada. Desculpa. Então, todo esse processo está sendo feito por scanner, a gente está escaneando essa madeira para poder processar isso de forma correta. Deixa eu voltar aqui na minha linha de ação.
para mostrar para vocês também um outro vídeo desse mesmo fabricante que demonstra, Guilherme, acho que dá para a gente apresentar, um outro ponto importante, a gente está falando aí de selecionar madeiras, né? Essa máquina, ela está copiando o perfil da tora para que a gente possa selecionar depois essa tábua, quando ela for seca lá no processo de secagem, ela vai se estabilizar num dimensional, né? Mas ele busca a equalização, então, do perfil da tora. Isso quer dizer que ele está ganhando o máximo rendimento da tora naquele perfil. Porque quando a gente calcula o rendimento de aproveitamento, as madeiras, a gente sempre pega um cilindro e tira dela digamos que um retângulo, né, na face tangencial, e aí no sentido longitudinal gera as tábuas. Seria mais ou menos isso. Essa máquina faz um processo de cópia, ela copia, ela está escaneando essa madeira antes e está gerando esse processo aí. Interessante, né? Como a gente está crescendo na industrialização. Isso tudo já tem no Brasil e a gente vai falar sobre plantas nacionais também que já fazem coisas desse tipo. Agora aí, ó, para vocês entenderem que o processo de sorter, isso aí é um sistema que faz, então, a seleção da madeira. Olha que coisa mais linda. Olha, esse é o sonho de consumo do produtor de casas industrializadas, ele ter a madeira selecionada num sorter, né? Num sortimento. Ele vai fazer, então, a seleção, podendo a seleção ser feita por scanner, né? Como é o caso dessa máquina aí, e ele vai destopando, vai selecionando, vai passando para refilar, ou seja, totalmente automatizado. Desculpa que me deu. Guilherme, consegue uma água ali. Então, olha que interessante, é um processo automático de última geração. De novo, isso está sendo aplicado em fábricas no Brasil, a gente está vendo isso, talvez aí até uma dessas fábricas de casas industrializadas ou de projetos aí que a gente tem a ver no futuro, uma mata da vida, pode ter uma máquina desse tipo. Não sei se é isso, mas é possível que tenha. Porque isso é o que tem de mais moderno no mundo, né? E nós temos equipamentos nacionais para isso. Olha o scanner aí fazendo uma análise. Olha lá o Stamato dizendo, olha, eu preciso no máximo 3 nós por tábua. E aí está aí a tábua selecionada. Então, é importante pensar que, ok, a gente pode fazer simplesmente com uma tábua convencional, mas a gente não pode deixar de pensar que cada vez mais os sistemas estão mudando. Eu dei um avanço aqui para mostrar que aqui ele tem um sortimento que vai direcionar para a secagem. Então, a madeira já está selecionada e pronta para o processo de secagem. Vamos lá. Agora o próximo vídeo aqui. Deixa eu voltar para outra apresentação rapidamente. Guilherme, vou voltar para outra apresentação aqui e demonstrar. Eu apresentei aqui um exemplo de uma máquina que já existe em plantas brasileiras, que está fazendo velocidades altíssimas de produção, consumindo madeira de pinos e gerando tábuas que são utilizadas também já na industrialização de casas. Agora, com a autorização aí da Mendes e com a grata satisfação de ter recebido umas imagens deles, autorais aí, através, inclusive, de um amigo em comum aí, que é o Fábio Machado, da revista Referência, nós vamos apresentar com muito orgulho máquinas que são nacionais, que são fabricadas no Brasil, tradicionais, e hoje estão liderando esse mercado de madeira, e assim, eu diria que estão revolucionando as plantas de madeiras que vão fornecer madeira nesse instante e daqui para frente para a nossa industrialização. Por quê? Porque são máquinas que nos dão condições de selecionar, de fazer sortimentos, de qualificar muito mais do que em outros processos. Não quer dizer que a gente não consiga fazer com outros fornecedores. Eu vou voltar aqui agora para um projeto da Mendes, que é, então,
uma fabricante nacional aí, Guilherme, pode colocar para nós aí, é um videozinho, eu vou passando e acelerando ele aqui. Essa, então, é uma linha de produção, essas toras aí, se vocês perceberem, deve ter em torno de 28, no máximo, de diâmetro. Então, são toras que atenderiam plenamente o processo que a gente está falando aqui, de madeira industrializada. Excelente madeira, olha, bem trabalhada, com o scanner da Microtech, fazendo uma leitura na tora. Põe em tela grande, melhor. Ah, desculpa. Verdade. Fazendo um escaneamento. Isso aí vale a pena visitar, hein, Paulo? Olha que coisa linda. Essa aí tem uma quadro, que eles chamam, é uma serra fazendo uns 4 cortes em fita, ou seja, otimizando o máximo possível da madeira. Isso é um trabalho de primeira linha, imagina, nacional, né? Depois vocês podem pegar os vídeos aí na internet e olhar pelo fabricante mesmo, vocês vão perceber. Olhem que os eixos se movimentam 100% automatizados, isso aí está tudo relacionado ao scanner. Desculpa. A velocidade aqui é um pouco mais baixa, porque a linha não permite velocidade tão alta, né? Mas é possível sim, eles têm sistemas com chip cutter que permitem velocidades maiores. Mas, de novo, aqui a gente está falando de ter uma precisão e também ter uma otimização da tora, podendo aumentar o rendimento dessa madeira. Desculpa. Olha aí, ela entra então, ó, a gente chama isso de alto a baixo, mas não é, nesse caso seria de lado a lado, no processo industrial. Então, 300 milímetros por segundo, 350 milímetros por segundo a velocidade, é uma velocidade alta para esse processo. E a precisão do corte. Então, isso aqui vai fazer com que nós tenhamos madeiras de alta qualidade lá no processo de industrialização. Né? Eu vou passar um pouco mais aqui para a gente ir na parte de sortimento. Olha como eles têm todo um trabalho, um cuidado com a madeira. E aí, sim, olhando aqui nessa imagem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Vou ver se dá para a gente pegar um pouquinho antes. Aqui. Olhem que nesse processo aqui, eu vou tentar, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas a gente consegue perceber as madeiras de borda da tora e as madeiras do centro. Então, isso permite que eu possa ter uma seleção lá do material e possa caracterizar tecnicamente essa madeira, uma densidade diferente da outra. Então, isso nos permite ganhos excelentes aí no processo, quando a gente tem essa otimização. E aí, para terminar, no caso desse fabricante, olha que interessante, aqui está otimizando a borda. Espera aí, Paulo, vou botar no maior aqui, que está pequeno. Vamos lá. Vocês vão ver que ele está fazendo uma otimização de largura, ele está tirando esse refil e criando a largura da tábua aí. Num cross laminate da vida, esse material estaria possível de utilização, porque a gente pode variar larguras, variar comprimentos, fazer várias coisas. Ele vai passar por um scanner. Esse scanner vai fazer a leitura online, isso aí eu estou falando de 50 metros acima por segundo, por minuto. Vai gerar, então, um perfil. E o perfil vai gerar o corte, né? As velocidades são altíssimas. E aí tem uma linha toda completa. Então, quer dizer que agora, as nossas indústrias, uma boa parte delas, indústrias de grande porte aí, estão se tornando fábricas de madeira. A gente pode começar a contar mesmo com uma madeira qualificada. Existem fornecedores que poderiam nos atender já com um sortimento, com uma classificação e com qualidade excelente, para que os arquitetos, os engenheiros, todos nós, possamos, então, ter a certeza de que aquela madeira utilizada, olha aí como a madeira vai de um lado para o outro, então, que a gente possa utilizar madeiras de qualidade. Esses seriam, então, projetos de grande porte, né?
Eu vou falar agora rapidamente aí, Guilherme, se puder passar para mim aquele vídeo que eu te passei, que é esse vídeo da Impacto. Agora, esse já é uma serraria menor, digamos que um médio porte, né? Que também é um exemplo aí nesse nível de otimização. Esse vídeo está com o Guilherme aí, Paulo. Espera aí que ele está posicionando lá. Ok, aí, Guilherme. Aí, tá rodando. Não é esse, é o outro vídeo, Guilherme. O segundo vídeo. Eu mandei 3. Não, também não é. Tem mais Próximo. um, que está escrito Impacto. Senão eu puxo por aqui também, se precisar. Não, tem aqui. Então, esse projeto, assim como existem outros fabricantes do mesmo nível que estão trabalhando também com otimização, quando a gente viu aquela linha lá produzindo, pegando uma tora e transformando em várias lamelas, essa máquina, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 9 cabeçotes, hoje existem máquinas com 12, 13 cabeçotes em linha, que a gente entra com uma tora de um lado e sai com várias lamelas do outro lado. Quer dizer, fazer lamela para... Gabriel, só tem esses 2 vídeos lá. Então não chegou o outro aí, Paulo. Deixa eu encontrar você rapidamente. Você descompartilhou sua tela. Tem que compartilhar de novo. Opa, desculpa aí. Vamos lá. Descompartilhou a tela? Compartilha de novo. Tela. Vai lá. Voltou aí? Tá voltando. Voltou. Compartilha, tá só... Põe na apresentação. Certo. Põe na apresentação, clica na tacinha embaixo. Espera aí que já estamos chegando lá. Eita. Paulo, toda a apresentação. Share. Apresentação. Não, a apresentação tá ok aqui. Só que só tá na sua apresentação, mas não tá pronta para apresentar. Tá só no... Vai lá, agora apareceu? Agora apareceu, agora pode colocar o vídeo aí. Deixa eu achar o... Eu quero baixar o vídeo. Enquanto você acha o vídeo aí, só dizer que o pessoal está perguntando aqui onde que estão os vídeos. Então, você, assim que terminar, você acessa o chat e coloca os vídeos lá, tá? Tá bem, pode deixar que a gente... já tem um vídeo que está compartilhado aqui, você consegue ver aí na tela? Aí, esse vídeo é de uma serraria, de um fabricante também aqui nacional, de um médio, eu diria que ele está atendendo ainda produtores de médio porte. Nós falamos daquela serraria lá, produzindo 300, 400, 500 cúbicos por dia, podendo chegar. Uma serraria dessa vai produzir em torno de 150, 200 cúbicos por dia, também pode chegar, mas que trabalha com processos de leitura, otimização, scanner, também do mesmo jeito. Ou seja, a tecnologia está disponível para vários níveis, hoje, de produtores, podendo nos garantir uma qualidade de madeira, ou seja, aquele antigo processo de serraria ainda existe, mas as indústrias estão cada vez mais modernas, se tornaram... Aqui tem um scanner trabalhando, fazendo a leitura do bloco, centralizando o bloco, e ali estão as fitas fininhas fazendo o corte. Olha aí o scanner, deixa eu voltar um pouquinho aqui, escaneando as tábuas. Ele está escaneando como esse bloco vai ser cortado. Então, isso nos permite... Nesse caso aqui, ele não está fazendo tábua para construção civil, ele está fazendo uma tábua de exportação, que a gente chama de cerquinha dos Estados Unidos. É uma cerca de 15 milímetros. Mas ele permite fazer qualquer produto mesmo, sem problema nenhum. É uma linha muito interessante, entre 9 cabeçotes, e ao final, então, gera um produto qualificado. Depois eu passo, sim, todos os links aí que a gente tem, sem problema nenhum. E até o gradeamento, o manuseio dessa madeira no processo. Então, permitindo que a madeira vá para a secagem. E aí, por último, agora sim, Guilherme, eu vou falar um pouquinho só sobre esse assunto, para a gente estar quase encerrando sobre a parte de industrialização. Nós falamos muito de eucalipto, nós falamos que é um potencial. De novo, eu vou usar aqui palavras do Paulo Pupo, dizendo que o eucalipto é a madeira do futuro, né, Paulo? Ele falou ontem, não sei se tu te recorda. E o Paulo Pupo está acompanhando a gente online aqui agora. Então, Paulo, eu vou
fazer minhas palavras dele, o eucalipto é a madeira do futuro, e eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem um estoque grande de madeira, só que nós temos desafios gigantescos na industrialização desse cara, na tecnologia, conforme o Ponce falou, e no processo de uso da madeira na construção industrializada ainda, por vários pontos positivos que ele tem resistência melhor do que o Pinus, ele tem umas características de durabilidade também, mas ele tem dificuldades na questão de contração, na questão de tensão de corte, na secagem, etc. Então, se quiser colocar para mim esse vídeo lá, agora, Guilherme, que eu gentilmente recebi da empresa Águia de São José dos Pinhais, mas tem vários fabricantes muito competentes nessa área aí. Eu diria que isso aqui é um exemplo de um pequeno produtor, né? Guilherme, eu acho que tem aquele vídeo que eu enviei antes. Você falou em águia industrial, foi a águia industrial que está querendo, que eu mencionei agora há pouco, que está fazendo se propôs a fazer o equipamento para fazer os encaixes para construção de casa, sim, madeira roliça. Usinagem, né? Eles são duas famílias aí, tem duas empresas com o mesmo nome, inclusive. Isso. Vamos mandar um vídeo, Guilherme. Os vídeos que você passou mais cedo. Isso, o videozinho que estava passando antes. Ele é bem rápido, é bem curtinho, são 2 videozinhos ali. Estão vendo aí? Eu não consigo ver aqui, Paulo. Bom, eu estou vendo que vocês estão passando ele ali. Bom, esse vídeo está demonstrando um processo convencional de corte de madeira de eucalipto, né? Para que vocês entendam que ainda nós não temos, tem mais um videozinho aí, que esse aí para nesse momento, mas tem mais um videozinho, se puder passar o segundo, que também demonstra que quando essa madeira cai lá, nesse segundo vídeo, vocês veem que ela cai com uma certa tensão, ela já cai torta lá. Então, o eucalipto ele tem uma tensão natural de corte e que a gente precisa, ao longo do processo de corte e do processo de secagem, melhorar isso ao longo do tempo. Era esse o material que eu estava passando. Bom, só concluindo a questão do eucalipto. Então, nós temos já uma indústria muito desenvolvida, muito eficiente, muito produtiva no mercado de pinos, que é o principal mercado da nossa construção industrializada, ou seja, a matéria-prima oriunda do mercado de madeira sólida, de pinos, que é a tendência de uso na construção industrializada. Nós temos, por outro lado, um volume gigantesco de eucalipto aí para ser industrializado, com idades mais jovens, em alguns casos, mas ainda com dificuldades extremas de processamento. Então, a gente precisa evoluir muito nisso. Paulo, eu não me ative, eu me ative mais em industrialização porque eu queria contextualizar todo esse momento que a gente está vivendo da madeira sólida, da estrutura da madeira e das características que a gente precisa para que a madeira seja utilizada na construção industrializada. Perfeito. A secagem, ela é uma parte desse processo, e depois eu fico 100% à disposição de vocês para responder qualquer pergunta sobre isso. Então, eu preferi acho que o momento é mais oportuno para a gente falar bem da industrialização, porque ela demonstra que nós temos, sim, grandes players no mercado hoje, inclusive, nós falamos muito da Bernec, a Bernec, com as 3 indústrias delas no sul do país, ela vai produzir por ano aproximadamente 1.300 cúbicos de madeira serrada, 1.300.000 cúbicos de madeira serrada. Isso representa de 8 milhões de cúbicos que nós falamos ontem que nós exportamos, uma única empresa produziu 1.300.000 com as suas plantas hoje, se não me falha a memória, esse número. Então, tem grandes players no mercado, a gente, claro, vai competir, o preço vai melhorar, digamos assim, para o produtor, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso no longo prazo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agora eu estou aberto. Eu não sei se eu acho que até passei um pouco do meu tempo. Agradeço aí, Paulo. Agradeço a todo esse pessoal que me escutou até agora. Daqui para frente eu passo os links logo na sequência. Então, aí os meus contatos. Então, Gabriel@Serf, meu LinkedIn, se alguém quiser conectar, tem o nosso site. Lá vai encontrar a Serf Consultoria e também a Drytech Secadores Industriais. Obrigado a todos. Acho que falei bastante aqui, mas estou à disposição aí, pessoal, para críticas e discussões a respeito de tudo isso. Um grande abraço. Obrigado, Paulo.
Obrigado a você. Pode compartilhar agora a sua tela para a gente poder conversar aqui. Seguinte, parabéns e seus elogios aqui na sua apresentação. Todo mundo querendo saber onde é que estão esses vídeos. Então, não esqueça, depois você terminando aqui, você entra no chat e coloca lá o link dos vídeos que o pessoal está querendo. Nesse chat lateral nosso aqui, isso... Exatamente. Apesar que o Renan já achou. O Renan Inácio Rita, achei alguns vídeos nesse link, já colocou aqui. Mas se você puder mandar os outros, seria ótimo, porque tem gente querendo saber aqui. A Thaís quer, esses vídeos podem ser compartilhados? Sim, ela quer saber. E eu quero falar que você citou aí a Esmara. Eu acompanho as publicações esqueci o nome dele agora, do ex-dono da Esmara, que está fechando, pena que essa empresa. As construções maravilhosas que ele mostrou, feitas com eucalipto, né? Ele usa já madeira engenharada já há anos, né? Com eucalipto, ou seja, dá para fazer também com pinos, como dá para fazer com eucalipto. Pena que a Esmara não está fechada nesse momento. Muita pena, porque eles foram revolucionários no trabalho deles. E eu quero acrescentar que já tem uma pergunta aqui do meu amigo Humberto Tufo. Gabriel, bom dia. O bom rendimento é obtido do conjunto das boas práticas no plantio e condução das florestas e no processo de industrialização. Precisamos conscientizar nossa cadeia de produção para se dedicar em produzir madeira com maior valor agregado. Buscar incentivos para adequarem a produção com secagem para a construção de habitações e imobiliário. As variações nas bitolas ainda é um grave problema. É isso mesmo? Olha, Humberto, bom falar contigo sempre, né? A gente volta e meia, troca umas figuras aí, realmente é isso. A gente precisa começar a pensar na madeira industrial lá no plantio, sim. E como foi falado ontem também por todos nós aí, pelas entidades de classe, é preciso ter um incentivo e uma garantia de que o produtor que mantém aquela árvore por 15 anos, 20 anos talvez, para que ela gere um produto de qualidade, que ele tenha garantia de venda, que ele tenha um preço compatível. Isso precisa de história, precisa de garantias, né? Então, não é difícil convencer um produtor, hoje, inclusive com o silvopastoril, com plantio consorciado, aí que a gente sabe que tem funcionado muito bem, a manter florestas de boa qualidade por longo tempo. O problema é que chega um momento que ele precisa vender isso, e isso tem que ter preço. Senão, a gente não consegue boas práticas. E depois, claro, o processo de industrialização, de secagem, ele está evoluindo muito, como eu falei agora há pouco, na questão do pino já está muito evoluído, e na questão do eucalipto tem tudo ainda para crescer, né? Bom, e o Guilherme Stamato, você citou aí várias vezes, está acompanhando a gente também. Parabéns ao Gabriel pela palestra e pelo trabalho em trazer mais tecnologia para a indústria madeireira. Precisamos dessa tecnologia para termos madeira de qualidade para as construções em wood frame e de produtos engenheirados. Você acha que... Você falou da Bernec, a Bernec está montando agora, vai lançar agora uma nova fábrica. Essas novas fábricas já vêm com essa tecnologia toda? Nós já temos essa tecnologia em larga escala, podemos dizer que nos próximos anos vai melhorar muito ainda. Não, com certeza, Paulo. A Bernec já possui essa tecnologia, ela utiliza isso. Ela não, a gente não tem muito isso, digamos que não é tão publicado assim, mas eles são super competentes. Eles têm, assim como eles, as novas plantas que estão sendo fabricadas com tecnologia nacional, como eu falei para vocês, tecnologias da fabricante Mendes e outras também que estão evoluindo nesse mercado. Eles hoje têm linhas que precisam ser de alta produtividade porque o produto, aquele 50%, e aí que está uma indústria inteligente, né? Aquele 50% que a gente fala lá da tora, que ela vira biomassa, no caso da Bernec, ela vira produto, né? Ela vira MDF, MDP, ela vai virando produto principal da linha dele. E a madeira se torna um subproduto nesse caso. Ela é uma parte, é uma otimização daquela tora. Então, o trabalho que eles fazem é aproveitar ao máximo a tora. É isso que a gente tinha que encontrar na maior parte dos nossos produtores de madeira serrada aí. O Wilson Roberto Pinto tá aí. Parabéns, excelente apresentação. O Renan Inácio Rita, tá, excelente apresentação. E o Walter Souza Filho pergunta: qual a madeira mais indicada para construções residenciais e comerciais em relação a custo-benefício? Pois é, acho que isso também o Ponce falou lá um pouco. Qual é a mais recomendada? Depende um pouco da região que está, da disponibilidade que ela tem, né, e da característica da construção.
Hoje nós temos madeiras que já nos garantem uma qualidade de engenharia, digamos assim, que são madeiras de pinos tratadas, né, com impregnantes aí, que vai ser comentado agora, daqui para frente. Então, essas madeiras são muito seguras de se utilizar, né? Então, além de eucalipto roliço, hoje também se utiliza muito, tratado, já é muito convencional aí pelo mercado. E o Guilherme Samar está voltando aqui, ó, perguntando para você. A norma NBR 7190 passará a exigir madeira classificada mecanicamente, com as classes e resistências especificadas. Você acha que a indústria brasileira consegue se adaptar rápido a essa nova realidade? Samato, isso é uma boa pergunta. Eu diria que sim, as fábricas de madeira hoje, as grandes indústrias, sim, conseguem se adaptar facilmente, porque existe tecnologia, né, para a produção em escala já no mercado internacional. Agora, os pequenos, a gente vai precisar qualificar num processo intermediário. Então, precisa criar esse negócio ainda, né, e para poder oferecer essa matéria-prima. Agora, o que é importante salientar, como eu falei do início até agora, a gente está tendo uma demanda muito alta por produtos, e eu encontro em alguns lugares aqui no Sul que me entristece muito. Nada contra o processo que está sendo desenvolvido, Paulo, mas agora é uma crítica que eu quero falar. Eu rodei o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, há pouco tempo aqui, olhando essas toras que nós temos aqui de suprimentos no sul do país, e eu encontro serraria. E aí vamos lá nas serrarias convencionais, produzindo tábua de pinos para caixaria de madeira com toras de 30 anos de idade, vendendo para o mercado de caixaria da construção civil do Nordeste, por um preço, claro, hoje está um preço atrativo, mas pegando uma árvore que tem 30 anos, que tem estrutura e tecnologia para se fazer casas de alto valor agregado e transformando em tábua de caixaria que vai virar resíduo no final. Então, isso me entristece, isso seria assim, muito importante o movimento desse setor, até, de novo, o Paulo comentou, a gente precisa que o setor da construção industrializada também se movimente em relação a isso, né, para que a gente segure esses estoques, porque senão a gente vai ter problema quando for caracterizar essa madeira lá no futuro, com certeza. Exatamente, o Paulo falou sobre isso ontem, acho que nós temos que nos unir aí, as instituições, as associações, a BINSE está aí do nosso lado, ajudando muito. Então, vamos unir esforços que a construção civil, o uso da madeira na construção civil tem muito a crescer nesse país ainda. As empresas todas que eu tenho contato, todos os nossos patrocinadores e os nossos palestrantes que têm empresas estão trabalhando a 1000 por hora. Até ontem foi um estava no meio da obra, corre para cá, corre para lá. Tá duro laçar as pessoas para fazer palestra aqui, porque está todo mundo correndo, e graças a Deus é um bom sinal, e ainda, como eu sempre, nem começou. Gabriel, já estamos adiantados na hora, o Flávio Geraldo já está lá, que nem louco, esperando para entrar. Muito obrigado pela sua apresentação e as suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Paulo, pela oportunidade, ao Flávio, ao Ponce, aí, que são os colegas agora que estão com a gente, ao Humberto Navarro também para falar depois, né? Então, muito obrigado aí por todos que estão me assistindo. Nossos canais estão ali abertos para comentários e também críticas, a gente está à disposição, e a Serf trabalha no mercado de madeira sólida, e nós torcemos que esse mercado se consolide cada vez mais. Um grande abraço, sucesso ao evento aí. Obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Muito obrigado. Tenha um bom dia, um sucesso, e fica acompanhando a gente aí. Valeu. Tem palestras ótimas agora, como a do Flávio Geraldo, já está na linha. Guilherme, roda a vinheta, por favor, que ele já está nos esperando.